no seu tablet, qual o nosso propósito? Eu coloquei um tema aqui nessa ministração: o propósito é maior do que a dor. Por quê? Porque o propósito, ele vai exigir de mim muitas coisas para me manter esse propósito e chegar até o final desse propósito. Então o propósito, ele tem que ter sempre maior, tem que ser sempre maior do que a dor. Porque a dor vem para me fazer parar, mas o propósito de caminhar com Cristo, isso tem que ser maior. Lucas capítulo 9, versículo 51 a seguir, diz assim, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Amém? Querido, é muito interessante quando Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus, ele partiu em direção a Jerusalém. Ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém, ou seja, decidido a chegar em Jerusalém. O propósito de Jesus era chegar em Jerusalém. Jesus manifestou no seu semblante, a palavra diz, glória a Deus, que o seu semblante era de aspecto de quem ia em direção a um propósito, a um lugar chamado Jerusalém. E Jerusalém para Jesus só tinha um significado: a morte. Jesus não caminhava em direção a nada mais. Jesus caminhou em direção a Jerusalém apenas para cumprir o propósito. Por isso que em Lucas capítulo 13, versículo 33 diz assim: Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus aqui, querido, ele tinha no seu semblante a manifestação e sabia o que lhe esperaria no decorrer da caminhada. Jesus sabia que ia enfrentar a morte. Por isso que em Lucas, e essa morte ela já estava predita aqui mesmo no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 31, que diz: E tomando consigo os 12, disse: Eis que subindo a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Esse propósito de Jesus de chegar a Jerusalém, queridos, era apenas para enfrentar uma morte, que essa morte traria para mim e para você a salvação eterna. Então
não se trata apenas de um sentimento de seguir Jesus, se trata de uma decisão de seguir Jesus. Quando os seus discípulos chegaram nessa aldeia, os samaritanos olharam e falaram: não, aqui você não fica. Por quê? Porque o aspecto de Jesus tinha um semblante fixo de quem caminhava em direção a um propósito. Caminhava em direção a Jerusalém apenas para morrer, para se entregar a sua vida por mim e por você. E Jesus, a palavra de Deus diz aqui mesmo nesse versículo que eu acabei de ler, que essa morte de Jesus, ela traria, não era uma simples morte, chegar lá, matar Jesus e apenas e acabou, não. Essa morte de Jesus, ela enfrentaria dor, decepção, frustração, cuspiram em Jesus. Então, Jesus, ele sabia tudo isso que ele ia enfrentar durante o seu propósito, durante a sua caminhada. Por isso que o tema é: o propósito é maior do que a dor. Como que nós temos caminhado o nosso propósito? Como que nós temos aderido a nossa vida com Jesus? Jesus, sabendo de tudo isso aqui, ele não parou por nada, ele caminhou firme em direção a Jerusalém. Os discípulos olharam para ele, os samaritanos olharam para ele e disseram: aqui você não fica, porque está escrito no seu rosto que você tem um firme propósito de ir para Jerusalém. Estava escrito no semblante de Jesus que ele tinha um propósito a cumprir. E eu pergunto: qual é o nosso semblante de hoje? Como seguimos Jesus? Qual é o nosso aspecto de quem segue Jesus? Qual o nosso propósito aqui nessa terra? Jesus sabia do seu propósito, que ele iria enfrentar. O problema nosso de igrejas hoje, nosso como cristão, o problema é que às vezes no decorrer da caminhada surgem pequenos problemas que a gente chama de luta. E às vezes nem lutas são apenas buracos que não encontrou em Jesus a sua solidez. São apenas situações que precisam ser vencidas através da minha fé em Jesus. Jesus é que ele sabia que ele ia ser cuspido, que ele ia ser negado, que ia ser um dedo em sua cara por causa de mim e de você. A pergunta é: o quanto nós temos suportado o Evangelho de Jesus? Quanto nós temos suportado as afrontas, porque nós falamos que nós somos cristãos, mas quando vem a afronta nós quer sair fora desse cristianismo. A minha carne quer falar mais alto do que o propósito que eu tenho. Quanto que eu tenho suportado para seguir Jesus? Porque seguir Jesus é suportar o processo, é lutas, é adversidade que nós vamos enfrentar. Não é apenas, se trata apenas de alegria, de felicidades. O Evangelho não é assim. O Evangelho é de luta. Jesus é que ele nos dá o exemplo que o Evangelho não é apenas de sorrisos, não. Porque na cruz não tem alegria, querido. Na cruz não tem sorriso, tem flagelo, tem furada na costela, tem decepção. A caminhada de Jesus nos dá um exemplo. E às vezes nós queremos que a vida com Jesus seja um mar de rosas. Não é assim o Evangelho. Se eu e você não for ganho através da cruz de Cristo, querido, quando surgir as decepções, nós vamos deixar a cruz e caminhar sem ela. E evangelho sem cruz não é um evangelho. Passamos por lutas, decepções, negações, traições. Jesus passou por isso e às vezes a gente quer ser melhor do que Jesus. Jesus passou por tudo isso para nos dar uma vida, nos dar uma vida eterna. Então não é sobre apenas conquistar, é sobre suportar. É sobre suportar cara feia, é sobre suportar dedo na cara, é sobre suportar traições, decepções. É sobre suportar. Não é apenas sobre conquistar, sobre suas conquistas, não. Porque o evangelho que nós vivemos hoje é sobre conquista, um evangelho de prosperidade. Mas Jesus mostra na cruz que o evangelho tem que ter cruz.
O evangelho não é apenas coisas que me traz alegria. O evangelho que eu vivo, que nós vivemos, tem decepção na caminhada, tem frustração. Tem dias que você vem pela fé, tem dia que você é decepcionado, tem dia que você quer parar, porque esse é o evangelho por causa da justiça de Deus. Quanto você tem suportado, quanto você tem negado as suas vontades, quantos eu tenho negado a minha vontade para suportar o evangelho de Jesus? Quantas feridas eu tenho que enfrentar, quantas feridas eu tenho que curar para seguir Jesus? Por isso que é sobre suportar o processo. É sobre suportar. Quantas vezes alguém te injuriou, quantas vezes alguém te decepcionou, mas você continuou caminhando em um propósito. Quantas vezes alguém disse que você não ia conseguir, mas você continuou caminhando, porque o evangelho tem que ter cruz. O evangelho tem que ter renúncias. E às vezes a gente quer viver um evangelho apenas de alegria, de felicidade, de conquistas, sendo que às vezes nós corremos tanto atrás de coisas terrenas, querido, e a palavra de Deus diz para nós focar onde? Nas coisas lá do alto. Não se engane com as coisas aqui da terra. É bom ter tudo isso, ter prosperidade, mas isso tudo aqui vai ficar nessa terra. Tudo vai ficar. Caminhe em direção ao propósito. E a palavra de Deus, ele diz aqui, tomando os 12, ele disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios e escarnecidos, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Queridos, a dor é apenas um momento. É apenas um momento. Precisamos suportar a nossa caminhada com Jesus, suportar as pressões do dia a dia, da caminhada com Jesus. Essas pressões, elas vão vir todos os dias para me largar a cruz. Pessoas vão falar, porque eu venho na igreja todos os domingos, todas as quartas, porque eu tenho um propósito com Deus. Eu não venho porque eu sou santo, não, é pelo contrário. É porque eu preciso da misericórdia desse Jesus todos os dias. E quando nós olhamos para Jesus, não devemos olhar apenas com o olhar de que Deus era um Deus apenas, porque aquele estava 100% Deus e 100% homem. Jesus tinha suas necessidades, como todo homem. Ele poderia muito bem ter uma família, ter algo, ter filhos, ter mulher, mas Jesus, ele decidiu caminhar em direção a um propósito. Nada foi capaz de parar esse Jesus. Nada foi capaz de tirar a sua atenção da cruz. Isso aqui, querido, é bem interessante quando Jesus, ele caminha em direção à morte. Ele caminha em direção à dor. E isso aqui é interessante porque ninguém caminha em direção à dor, ninguém caminha em direção a ser chicoteado, ninguém caminha em direção à própria morte. Mas Jesus aqui, ele, sabendo de tudo isso, que ele ia ser esmagado, que ele ia ser traído, que ele ia ser negado, nada foi capaz de parar esse amor de Jesus por mim e por você. Esse amor que nos constrange, querido. Esse amor que mexe com minha estrutura. Esse amor que fala mais alto. Isso aqui está escrito em João, capítulo 15, versículo 13, que ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui você vê, querido, o amor de Jesus, e vê que você não é qualquer pessoa. Quando você se encontrar, às vezes, no silêncio do seu quarto, querendo ser derrotado, querendo ser abatido, quando a depressão querer tomar conta de você, a tristeza, o desânimo, a frustração, os problemas, olhe para a cruz e veja o quanto você é amado por esse Jesus.
Olhe para a cruz de Cristo e vê que você é importante para Ele. Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, Ele sabendo de tudo isso, Ele caminha, não, eu vou caminhar. Na primeira sua caminhada, Ele não é recebido a essa aldeia. A rejeição já começa daí. Você já foi rejeitado, você já foi negado, você já foi cuspido, você já foi traído, e mesmo assim permaneceu na presença do Senhor? Quantas vezes você foi decepcionado e permaneceu firmes? Quantas vezes você olhou, às vezes, para o seu mantimento, onde você guarda as suas coisas, você viu, não tinha nada, mas você continuou firme no seu propósito? Quantas vezes você olha para a sua família e vê tudo meio que bagunçado, mas você continuou firme olhando para Jesus? Porque o Evangelho não é sobre apenas alegria, é sobre decepção também. É sobre eu enfrentar as minhas dores e saber que há um Deus no céu. Porque a cruz não se trata apenas disso, de alegria, se trata de dor, flagelo, de decepções. Entenda uma coisa, você que tem um firme propósito com Deus, você que caminha em retidão e justiça, você tem que entender que você vai ser negado, você vai ser cuspido, você vai ser chicoteado às vezes, você vai ser negado, pessoas vão falar de você, mas o importante é você continuar firme olhando para Jesus, não olhar para o lado, porque o Evangelho é isso. O Evangelho às vezes se torna doloroso, sabe por quê? Porque muitas pessoas desistem de caminhar com Cristo por causa da justiça de Deus. Quanto mais você anda em justiça, mais você vai ser, quanto mais você caminha em justiça, mais vão tentar tirar a cruz de você. Mas quando você caminha carregando essa cruz, você entende que você está caminhando debaixo de um propósito. Você está caminhando em direção à sua salvação. Queridos, a palavra de Deus, ela é tão complexa nas nossas vidas, que Jesus, por Ele ser esse Jesus tão maravilhoso, poderoso, esse Jesus que a morte não pôde deter, esse Jesus que está no nosso meio, esse Jesus que nos dá vida, que nos dá salvação, esse Jesus que me dá um fôlego de vida, que está no nosso meio, a presença dEle é tão real no nosso meio, querido, que às vezes as pessoas veem Jesus em você e elas vão tentar caminhar junto com você sem saber o peso da responsabilidade que é caminhar com Jesus. Às vezes sem saber o peso que você carrega, da cruz que você carrega, e às vezes a pessoa fala assim, olha, poxa, você é tão legal, eu quero ser tão parecido com você, mas não sabe o peso que você carrega. São estruturas espirituais. Porque ninguém está às vezes no silêncio do seu quarto, às madrugadas, as guerras que você vence. Às vezes você chega aqui sorrindo, hoje você chegou sorrindo, mas ninguém sabe o dia que você passou, como foi o seu dia, como foi o seu mês, o que você enfrentou, o que você passou. Porque se você passou decepção, você foi injuriado, você foi negado, você sentiu vontade de desistir, bem-vindo à cruz de Jesus, bem-vindo ao Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Olha que Jesus fala no mesmo capítulo, versículo 9, capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus não chamou, lhe disse, eu te seguirei, para onde quer que fores, sem saber o peso de como é seguir Jesus, a responsabilidade, as negações que você vai ter que negar, as suas vontades que você vai ter que negar para seguir esse Jesus. Então Jesus não chama ele, mas ele diz, seguir-te-ei para onde quer que fores, e Jesus lhe diz, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos. Ou seja, essas criaturas têm algo maior para oferecer a vocês do que eu tenho nesse momento. Se você
Jesus está tentando dizer: olha, se você for caminhar comigo, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades. Às vezes que você quer assistir o jogo do Flamengo, mas você tem que vir para o culto. Às vezes que tem uma carne assada, mas você está de propósito. Às vezes que tem aquele bolo de chocolate recheado, mas você está de propósito. Às vezes que alguém convida você para ir para algum lugar especial, mas você não pode. Seguir Jesus vai depender muito de eu negar as minhas próprias vontades, queridos. Seguir Jesus não se trata apenas de eu vir para a igreja, se trata de algo bem mais profundo do que isso. É mergulhar em Jesus, não é ficar na superfície. Eu estava falando na célula, na terça-feira. A gente, como cristão, a gente vive um evangelho muito superficial. Nós precisamos mergulhar em Jesus, ser arraigado em Jesus mesmo, ser dependente desse Jesus, sem olhar para o lado, caminhar em direção à nossa salvação. Querido, se a gente for olhar para o mundo lá fora, o mundo está desmoronando, as coisas estão passando, Jesus está voltando. Aquilo que os profetas falaram, a Bíblia falou, tudo está se cumprindo. Isaías capítulo 6, versículo 56, versículo 5 diz, se eu não me engano: buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto se pode achar esse Jesus. É como se Jesus estivesse falando: olha, nem todo tempo eu vou estar perto de você, nem todo tempo as portas elas vão estar abertas. A palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas, como Ele diz, que nos fins dos tempos seria e vai ser, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, que nos fins dos tempos seria como nos dias de Noé. Noé estava pregando e as pessoas não queriam nem saber da sua salvação. Ei, querida, Jesus, ele prega tão forte sobre a nossa salvação, que ele diz: olha, é melhor, se os teus olhos forem mal, arranca, fura, mas é melhor você entrar no céu cego. Mas entra sem uma perna, sem um braço, mas entra no céu. A pregação de Jesus é essa: obter a nossa salvação em Jesus, procurar Jesus, colocar Jesus todos os dias na minha vida. E quando se fala de propósito, querido, ele diz: mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e faz o quê? Anuncia o reino de Deus. Deus aqui, querido, ele tem pressa na sua obra. Deus, ele tem pressa em sua salvação, em nós como cristãos anunciar o reino de Deus, espalhar o evangelho de Jesus por toda essa terra. E isso não se trata apenas de pastores, líderes, não. Todos aqueles que seguem Jesus devem espalhar esse amor de Jesus. Esse amor não deve ficar apenas dentro de mim. Esse amor tem que ter conhecido em todo o mundo. O amor de Jesus, a presença de Jesus. E esse Jesus, a gente vê que esse Jesus, ele é tão poderoso, milagroso, querido, porque nós estamos aqui, nós não vemos Jesus, nós caminhamos basicamente pela fé. Você sai do seu lar, da sua casa, às vezes aqueles sofazinhos tá chamando, fica, olha, não vai, mas você olha, não, o propósito é maior do que a dor. Fale comigo: o propósito é maior do que a dor. Porque às vezes você vai ser confrontado a deixar a sua cruz. Às vezes você vai ser confrontado a deixar de seguir Jesus. Às vezes você vai ser confrontado, a sua fé vai ser confrontada. Pessoas vão dizer que Jesus não é Jesus, porque quem diria que Jesus era Jesus na cruz? Quem diria?
que Jesus ia nos dar uma salvação. Quando Jesus se encontra na cruz, dois ladrões estão do lado dele, um crê em Jesus e o outro fala: olha, se tu é mesmo Jesus, tu pode sair daí. Às vezes a sua fé também vai ser confrontada: olha, se você serve a Jesus porque você está passando por isso, se você serve a Jesus porque você está assim, nossa fé sendo confrontada. Mas eu tenho que ter o firme propósito de caminhar com Jesus. O meu propósito tem que estar firme, porque o meu propósito não se trata apenas disso, se trata da minha fé e decisão. Não tem muito a ver com o que eu sinto, tem a ver com decisão de seguir Jesus. Não se trata apenas de emoções, se trata de decisão. Jesus sabia que tudo que ele tinha que enfrentar, dor, flagelo, traições, mas nada disso foi capaz de parar esse Jesus. Quando Jesus, ele diz, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, manifestou no semblante de Jesus, quando Jesus estava para ser entregue na cruz do Calvário, manifestou em seu coração esse propósito de ir a Jerusalém, porque não caberia Jesus morrer fora de Jerusalém. Esse propósito, ele tinha que se cumprir na vida de Jesus. Agora o que eu quero falar com você nessa noite, no propósito que eu e você caminhamos com Jesus, vai ter situações que nós vamos querer negar esse Jesus, situações que eu vou me deparar no decorrer da minha caminhada, que vai me trazer dor, que vai me trazer sofrimento, decepções, mas quando tudo isso acontecer, eu vou olhar para a cruz e dizer: Jesus é o meu alvo, eu caminho em direção a Jerusalém. Jesus manifestou o firme propósito de caminhar. Então nada disso foi capaz de parar o amor de Jesus por mim e por você. Todos nós temos um propósito nessa terra. Todos nós. De caminhar com Jesus, de levar a palavra de Deus, de gerar amor em meu coração, de ajudar os necessitados. Alguém sabe a religião que agrada ao Senhor Jesus? Tiago fala sobre isso. A religião que agrada ao Senhor Jesus, aquela que ajuda os órfãos em suas necessidades, ajuda a viúva em suas tribulações. Então, o Evangelho de Jesus se trata basicamente sobre isso. Não é eu olhar apenas para dentro de mim. Não. Eu vou olhar para o lado. Se eu for filho de Deus, o meu coração ele vai sentir compaixão do meu próximo. Porque esse amor ele tem que estar dentro de mim, o amor de Deus. Jesus, os seus discípulos chegaram para ele dizendo assim: Senhor, o Senhor quer que nós peça a Deus, ou ore a Deus e mande fogo do céu e consuma eles, porque eles não aceitaram